excelente noite de quinta-feira para você que é assinante da TV Destaque, para você que se liga aqui no Esporte na Rede. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, para você que acompanha também pelas redes sociais e pela internet, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar, claro, de semifinais de alguns campeonatos estaduais, focando principalmente naquele que a gente está mais perto e mais próximo por estarmos localizados na Grande São Paulo, em Guarulhos mais especificamente, que é o Campeonato Paulista, semifinais, agora a final, já temos a final configurada, vai ser um derby depois de 18 anos, um derby vai ser final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar, e claro, então a gente vai falar das semifinais, como foram os confrontos entre Palmeiras e Santos, como foram os confrontos entre Corinthians e São Paulo, e ainda no terceiro bloco vamos falar um pouco sobre seleção brasileira que fez aí 2 amistosos, ganhou de 3-0 da Rússia, na Rússia, e ganhou também da Alemanha por 1-0, então a seleção se preparando para a Copa do Mundo, ainda devem ter mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo, o Tite aí dando uma cara final para a seleção, sem o Neymar nesse período, e a gente espera que com o Neymar para a Copa do Mundo, certo? Então participe com a gente, nossos canais de comunicação já vão aparecer aqui para você na tardinha, principalmente a nossa live para você acompanhar direto no Facebook, que está aí, ó, pode acessar lá, TV.destaque, no Facebook você acha a gente, e também o nosso WhatsApp, que eu tenho o número aqui, mas está aparecendo na tela, que fica pequeno aqui para mim, 941-25995, mande pra gente, vamos entrar então em contato e vamos participar bastante nesta noite. Temos também a enquete eles vão responder durante todo o programa, na verdade, porque a ideia é fazer um bloco sobre Palmeiras e Santos, um bloco sobre Corinthians e São Paulo e o último bloco da seleção. A enquete está aí, ó. Quem será o campeão paulista 2018? Nós lançamos essa enquete na segunda-feira para o pessoal respondendo durante a semana, né, nos nossos canais de comunicação, na nossa página do programa. Então, muita gente respondeu São Paulo, teve gente que respondeu Santos, e aí a gente vai ver hoje quem acertou e quem errou, e ainda quem vai acertar e quem vai errar, porque temos jogo no final de semana. Vamos começar a apresentação dos nossos comentaristas nesta noite, primeiro pelas caras mais velhas, começando, não de idade, pelas caras mais velhas que já estão aqui no programa há mais tempo. Luiz Ademar, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. E respondendo à nossa enquete, eu tenho dito, eu errei porque eu achei que um dos grandes não se classificaria, né? Eu falei que os 4 iam passar. Eu achei que o São Paulo ou o Santos ia acabar tropeçando, o Santos quase tropeça, foi nos pênaltis, 2-0 com o Botafogo, né? O São Paulo também perdeu a primeira, mas os 4 passaram e eu tenho falado que eu acho que o Palmeiras vai ser campeão e com tranquilidade. Não é agora que eu tenho falado isso. E aí, é claro, mas é orçamento, é time, não importa. É um time organizado, é um time que está pagando suas dívidas, é um time que montou um elenco fortíssimo, perdeu o Scarpa com problema, e o Scarpa não está fazendo falta nenhuma, perdeu o Borja na semifinal e não está fazendo falta nenhuma, e é isso que é elenco. E eu acho, continuo acreditando, o Palmeiras será campeão, ganhando as 2. Olha, é um palpite ousado aqui do Luiz Ademar, daqui a pouco a gente vai analisar com bastante profundidade os confrontos Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, e aí falar então da final. Você já viu ao lado de Luiz Ademar, está ela, que está voltando depois de um longo e tenebroso inverno, com virose, com muita dificuldade. Juliane dos Santos, seja bem-vinda a esse programa novamente, que saudade de você. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ademar. Também ao Jonathan, seja bem-vindo. E você também, telespectador do Esporte na Rede. Bom, depois, né, dessa longa temporada aí, fiquei doente, mas estou aqui firme e forte para debater um pouquinho de futebol com vocês. E já comentando, né, um pouquinho já sobre o Paulistão, né, essa reta final. Realmente, né, foi os 4 grandes, mas eu achei que ainda um clube do interior ia ali. O Bragantino, né, chegou próximo, mas realmente depois não deu ali na Arena Corinthians. E tá os 4 grandes aí por méritos, né, na final do Campeonato Paulista. Porém, eu acho que o Palmeiras também, por elenco também, já por uma equipe muito mais entrosada também, acho que pode levar. Porém, é clássico, está em aberto, e o Corinthians também vai com tudo aí nessa final já de sábado, né? Porque o Corinthians jogou ontem, então acho que em questão até mesmo física, eu acho que o Palmeiras pode ir um pouco mais tranquilo para essa final. É isso aí, vamos ver então como é que vai ser essa finalíssima aí, um derby, que gostoso, depois de 18 anos, um derby na final do Paulistão. Hoje temos uma estreia no Esporte na Rede, está debutando aqui, você já viu ao meu lado aqui, na meia direita, não sei qual é a sua posição, você vai falar. Jogava de zagueiro, porque era muito zagueiro, está aqui, Jonathan Silva, o PVC de Guarulhos. Opa! Um dia vocês descobrirão o que essa sigla significa para nós internamente, mas para vocês é o PVC, se vocês conhecem o Paulo Vinícius Coelho, grande comentarista esportivo, o Jonathan vai nessa linha, porque tem muito número, muita estatística, ele gosta disso, ele fala muito disso e hoje vai estrear aqui com a gente no Esporte na Rede, fazendo parte do casting a partir de hoje. Jonathan, bem-vindo!
Muito obrigado, Leandro, aos amigos. Obrigado a você que está aí acompanhando nessa quinta-feira, véspera de feriado. Para aquela, desculpa. Quinta-feira, véspera de feriado aí. Onde o Campeonato Paulista, diferente dos meus amigos aqui, acreditava sempre que os 4 grandes iriam aparecer. Só que o que me deixou, e acho que tem incomodado não só a mim, mas muitas outras pessoas, é o nível esperado nesse campeonato. É um campeonato que, infelizmente, até por ser início, começo de ano, tudo bem, mas é um campeonato onde eu esperava mais de alguns clubes, principalmente o próprio Palmeiras, que tem sido, na minha opinião, favorito ao título, mas que, de certa forma, tem decepcionado em algumas partidas, tanto que, na semifinal contra o Santos, um jogo que poderia ser controlado, acabou perdendo aí e quase perdeu a própria classificação nos pênaltis, né? Beleza, e agora a gente vai falar então da final do Paulistão, para vocês responderem a enquete com um pouco mais de profundidade. Quero antes dar uma boa noite aqui ao Jonathan Ferreira, que é seu xará. Isso. Esse é o Jonathan, por isso que eu fico com o Jonathan Ferreira na cabeça, está mandando um oi também para o Luiz Ademar. A Viviane Caroni dá aqui boa noite para todo mundo, valeu Vivi. Vem aqui no estúdio qualquer dia, tá mais do que na hora de você vir aqui conhecer o Esporte na Rede. Manda um grande abraço pro seu pai, que é uma figura muito simpática. Antes da gente entrar no Paulistão, eu quero colocar um vídeo aqui para vocês, que é um vídeo que as emissoras já têm colocado, as grandes emissoras esportivas desse país, Sport TV, Sport Interativo, Fox, enfim, já têm dado grande divulgação e grande visibilidade a essa campanha, que é a campanha pelo trabalho das jornalistas esportivas, né? Seja nos campos, seja como produtora, seja como narradora, seja como comentarista de arbitragem, enfim, para deixar as mulheres trabalharem sem serem mais ofendidas, vítimas de assédio, como tem sido há muito tempo, né? E já estamos num período que está na hora disso acabar, né? Então, há uma campanha muito forte sendo feita pela mídia gigantesca, de forma geral, e a gente vai aproveitar e exibir o vídeo aqui também, hoje personificada na pessoa da Juliane, que está aqui representando, então ela pode falar um pouquinho depois do vídeo sobre essa campanha. Então, eu queria compartilhar com vocês e chamar a atenção para que vocês vissem, deixa ela trabalhar. Não sabe porra nenhuma de futebol. Puta. Vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende de louça, lave louça. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. Quem que me chamou? Quem que me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado. Vasco vence o Corinthians? Não, E não dá mais pra acontecer. Vagabundo? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero, quando eu quero. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres, comentaristas, jogadoras, bandeirinhas, árbitras. E a gente tá nessa já faz tempo. E não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí, homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é ofensivo, é uma violência. É uma violência. Chega, 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 chega. Deixa ela trabalhar. 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 Muito bem, você acompanhou esse vídeo, já está rolando aí nas grandes emissoras, a gente trouxe aqui também para o Esporte na Rede, para a TV Destaque. Ju, acho que você pode falar melhor do que ninguém, conhecimento de causa, né? O que você tem vivido, e a gente espera que daqui para frente as coisas comecem a mudar um pouquinho, né?
Realmente. Isso vem acontecendo diariamente, né? Como as meninas, nós sempre citamos, né? É um machismo e é corriqueiro isso. Infelizmente, não só também nos estádios, como numa redação, numa produção, enfim, em qualquer um de nós mulheres trabalhando com jornalismo esportivo, a gente sim tem essa perseguição do machismo. E também não é de um modo falar, nossa, todos são machistas, não, né? Até mesmo no meu ponto de vista. Mas hoje uma mulher no estádio, sim, é chamada de vagabunda, sim, em alguns momentos também, até mesmo, sai daí, o seu lugar é na cozinha, enfim, coisas que é corriqueiro, infelizmente, que vem acontecendo constantemente com nós mulheres no jornalismo esportivo. E o deixa elas trabalhar é uma forma até mesmo para que isso tenha um basta. Acho que é impossível nesse momento agora ter até mesmo um basta de uma forma, nossa, vai acabar. Mas diminuir um pouco e até mesmo eles perceberem que, sim, merecemos respeito. Não é só porque a gente é jornalista esportiva, mas somos mulheres e merecemos respeito também. Então, acho que essa é uma forma até mesmo de todas as mulheres se unificaram, se uniram para acontecer esse manifesto, entre outras mídias e até mesmo mídias alternativas, para que isso tenha um fim, um basta, né? E acredito que tem mexido com muitas pessoas, muita gente vem falando, nossa, mas eu não sabia que uma mulher assim ocorria dentro de um estádio, eu não sabia que vocês tinham tanto preconceito, né? Às vezes uma mulher, ela guarda para si, né? Já aconteceu comigo uma vez, quando eu iniciei bem no jornalismo esportivo, eu me assustei. Um preparador de goleiro de um time falou assim para mim, por que você não pega a escalação lá, senão eu te dou uma outra coisa melhor, te dou um lanche, não sei o quê, te chamo para jantar. Aquilo me abateu muito e eu fui para casa frustrada, achando que não daria para mim, né? Eu falei, nossa, né? Que coisa, por que isso no jornalismo, né? Enfim. Mas hoje a gente trabalha num ambiente hostil, é um ambiente masculino. Então a gente tem que estar ali aos poucos mostrando porque a mulher está lá, porque se a gente está aqui é porque a gente é capacitada para isso e gostamos de fazer isso. Então acho que da melhor forma hoje foi fazer esse manifesto para todos verem que realmente nós, jornalistas esportivas e mulheres no esporte, acaba passando por esses fatos. E como esse aqui é o último programa de março, né? Março é o mês da mulher, então acho que fica aí a campanha, a mensagem. Não, vou passar para vocês. Não, só ia falar um negócio rapidinho. Provocá-los. Eu acho que você tocou num ponto, Juliane, que o vídeo ele foca muito o torcedor, né, machista, ali, nas mulheres fazendo reportagem, mas tem essas figuras dos próprios times, né? Exato. Entre jogadores, entre treinadores, entre preparadores de goleiro, todos os que convivem ali. Isso acontece muito com as figuras, as profissionais que trabalham nas equipes e que assediam as mulheres. Isso é uma grande vergonha. Fala, Ademar. Não, a maioria das mulheres ali trabalhou comigo, né? No Sport TV que tava. E eu tenho experiências com todas. Você vai num determinado estádio de futebol, se você tem que atravessar pela torcida, elas ficam do seu lado com medo. Com medo, não é só o desrespeito, não é só, mas é porque alguém tocar, alguém querer. A gente sabe como que é o ambiente hostil, né? Então a gente tem que ficar trabalhando com elas e até para ajudá-las como se fosse um segurança. Sim. Elas ficam na frente e você fica mais ou menos atrás para ver se ninguém toca, se ninguém puxa o cabelo, se ninguém quer fazer alguma gracinha. Isso não deveria ser necessário, né? Exatamente, uma coisa totalmente estúpida. E aí nós falamos, como a Ju falou aqui, a respeito de jogador, mas nas redações, no Sport TV, teve uns 5, 6 casos de gente que foi para o RH por assediar também. Isso é abafado, né? Isso é abafado. Mas dentro das redações, muita gente não respeita também o papel das mulheres. Foi o que eu falei, o vídeo retratou ali então, o torcedor, machista, mas é o ambiente de trabalho delas. O profissional do futebol, envolvido com o futebol que faz isso, o profissional do próprio jornalismo esportivo, como você está colocando, que faz isso também. Então, assim, a campanha, ela precisa ser ampla, né?
para todo mundo. A mulher tem que deixar ela trabalhar em qualquer lugar, do jeito que ela quiser, ela tem o direito dela e ninguém tem o direito de importunar. Seja dentro das emissoras de televisão, rádio, jornal, o que quer que seja dentro do futebol, esse meio que é machista sim, ou seja aí com os torcedores são piores ainda, né? Pelo menos o que a gente retratou no vídeo. Agora, o assédio dentro do seu trabalho, seja lá no campo de futebol, quando você está sendo profissional e trabalhando, seja na sua própria emissora ou no seu próprio ambiente de trabalho jornalístico, rádio, jornal, enfim, horrível, absurdo. Jonathan, quer falar alguma coisinha? Coisa rápida, apenas em relação a dizer que isso, infelizmente, é um retrato da nossa sociedade. Não fica só no futebol, fica em todos os outros setores. Infelizmente, esse, pode dizer até preconceito com a mulher é escancarado aí para todos os lados. E cabe a nós, homens, também, reconhecermos que somos machistas muitas vezes e dar uma solução nesse tipo de problema. Agora, como é gostoso o Esporte na Rede ser um programa independente e poder falar isso que as emissoras grandes não podem falar. Ou não querem, ou não podem, ou não querem. A gente pode. Que bom, isso é muito bom. Então, ó, todo mundo, viu? Dentro do campo de futebol, torcedor, jornalista, para com isso, viu? Vamos parar com isso. Vamos falar de Campeonato Paulista, hora de a gente analisar a primeira semifinal entre Palmeiras e Santos. A gente já pode colocar o VT aí, você vai ver a soma dos confrontos, tá? Um pouco da ida, um pouco da volta, e eu quero que vocês falem sobre Palmeiras e Santos, que foi o primeiro confronto dessas semifinais, senhores. Bom, eu entendi que o Palmeiras me decepcionou no contexto geral das duas partidas. Vi um primeiro tempo do primeiro jogo, o Palmeiras passeando em campo. O Palmeiras fez 1-0, eu falei, nossa, o Palmeiras vai golear e tal. O Palmeiras jogou sossegadinho o primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, se não fosse o seu goleiro, se não fosse a sua zaga, o Palmeiras foi massacrado pelo Santos e o 1-0 do primeiro jogo foi injusto. Veio o segundo jogo e o Santos foi melhor que o Palmeiras na maior parte do jogo, ganhou a partida e levou para os pênaltis. Então, o que eu vejo? Eu, sincero e honestamente, acho que esse time do Santos vai ser muito bom em 2019. Tem muitos garotos bons de bola, muitos garotos com potencial e o Palmeiras é um time que já podia estar melhor. Não gostei desses dois confrontos. E acabou passando o time que teve um goleiro que acabou decidindo. Você vai falar o conjunto, a força do time, a força do elenco, não. O Palmeiras passou graças ao seu goleiro. Exatamente. Acho que dentro desse conceito que você falou, eu concordo plenamente, principalmente em relação ao Palmeiras, porque criou-se uma expectativa, principalmente não só pelo que o Palmeiras comprou, mas pelo que o Palmeiras deixou de 2017. O ano de 2017 o Palmeiras era promissor, tanto que poucas pessoas lembram, mas o Corinthians quase perdeu o título para o próprio Palmeiras. O Palmeiras chegou perto, aquele último confronto. Caso o Palmeiras tivesse ganhado, havia ali praticamente um empate, né? Queria uma divisa de pontos bem pequenas. E isso mostrou que em 2018 o Palmeiras mostraria um futebol muito melhor do que aquilo. E infelizmente não é o que a gente vê muitas vezes, principalmente pela deficiência que agora aparece ser resolvida, que é isso da sua defesa, onde esse Thiago Martins, né? O machado aí do técnico. Eram praticamente um esquecido lá no time. Estão aí suprindo a que o Mina deixou, né? E, de certa forma, vem tentando encaixar num contexto no qual o Palmeiras comprou a rodo, em posições que já tinha jogadores, mas que, de certa forma, não correspondeu, principalmente nesse último jogo contra o Santos, que eu falei no começo do meu comentário, decepcionou muito em relação à própria atitude dentro de campo para enfrentar um time que já estava bem abatido, que era o Santos. Esse segundo jogo, né, o Santos engoliu o Palmeiras. Foi muito melhor. Realmente, que se não fosse o Jailson, o Palmeiras ali teria uma vida complicada. Acredito também que o Palmeiras contratou muito jogador já nas mesmas funções também. Só que tá dando certo, né? O time tá conseguindo, o Roger, né, tá conseguindo treinar um time que tá caminhando da forma que deve. Porém, eu acredito que o Thiago Martins acho muito fraco também para essa posição, fraquíssimo. Até o Boaventura já falou aqui. Ele realmente ele é muito fraco. A zaga do Palmeiras eu acho muito ruim. É uma zaga inconstante, né? Insegura. Eu digo até a defesa. O próprio Vitor Luiz, que aliás é um lateral que vem se consolidando há muito tempo no futebol brasileiro, já desde a época do Botafogo, sim, na época do Ceará, antes até, quando foi emprestado lá, ele veio suprir aquela necessidade que tinha do lado esquerdo, e agora o Marcos Rocha, que era um lateral direito, no qual todo mundo falou que ele vai deixar um espaço no lado direito, poucos falam que ele é o que mais desarma no futebol paulista.
Então é um encaixe que vem dando certo aos pouquinhos. Né? Exatamente, que vem tá dando certo no time do Palmeiras, mas não é que o Vitor Luiz também, como você falou, a gente pode considerar, entre aspas, um achado que deu certo no Palmeiras hoje na mão do Roger, também. Mas a área defensiva do Palmeiras deixa muito a desejar, muito mesmo. Bom, você citou aí Antônio Boaventura, ninguém está vendo ainda porque estamos vendo os pênaltis, daqui a pouco você o verá, e ele veio de verde e branco, acredito que em homenagem a esse jogo que nós estamos vendo aí. Boa noite, Boaventura, já entra na roda do Paulistão e fala da semifinal Palmeiras e Santos. Boa noite, Leandro, aos amigos que nos acompanham aqui. O Palmeiras classificou para a final do Campeonato Paulista graças ao efeito suspensivo, né? Porque o Jailson estava suspenso e já no primeiro jogo o Jailson já teve uma interferência positiva a favor da equipe do Palmeiras. O Santos foi melhor do que o Palmeiras nos dois confrontos. É um daqueles duelos em que a superioridade não se refletiu ao placar. E o Palmeiras conseguiu se classificar, mas fica a lição para o Palmeiras, né? O Palmeiras precisa melhorar muito o seu sistema defensivo e também melhorar a cobertura no seu meio campo também, porque a zaga não joga sozinha também, precisa da cobertura do meio dos jogadores de meio campo. Felipe Melo se demonstrou um pouco cansado, até em função da idade, mas precisa articular alguma situação, Roger, para que esse sufoco todo que o Santos imprimiu em cima do Palmeiras... Né? Muito jogo, jogou sábado, terça... Tinha jogado no São jogadores de futebol, eles trabalham, nós trabalhamos todos os dias também, não podemos reclamar de cansaço. Então, se eles se propuseram a fazer isso, tem que fazer da melhor maneira possível. Então, isso é desculpa para boi dormir, no meu entender. Então, o Palmeiras precisa encontrar uma maneira para solucionar esse problema da defesa. Porque do jeito que está, e jogando contra um time organizado, que é o Corinthians... Verdade, essa defesa seria a defesa reserva, né? Tomar um gol eles iam jogar com o Dracena e com o Mina. O Mina foi antes da hora para o Barcelona. Era e aliás, já vai emprestá-lo. E o Edu, como você tomou do Eduardo Sacha, de cabeça sozinho. E o Edu Dracena se machucou e está voltando agora, né? Então, igual, na verdade... o Jonathan colocou aqui em relação ao Vitor Luiz. O Vitor Luiz é um jogador que foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Inclusive, ele era aqui da Zona Norte. Né? Não ia ser titular. O Vitor Luiz vem numa evolução muito grande ao longo da carreira. 24 anos. E por curiosidade, ele acabou saindo do Palmeiras para o Ceará emprestado em um jogo em que ele foi muito mal contra o Goiás, que o Eric deitou e rolou em cima dele, e o Palmeiras acabou contratando o Eric. Que hoje também já não está mais. Né? O Diego Barbosa se também, machucou. Assim como o Edu da Cena, se machucou. Também. Então você vê que o elenco às vezes vai suprindo. Exatamente. Não jogou com o Scarpa, que estava os dois jogos, o Scarpa voltou para o Fluminense, tá aquele rolo, não jogou com o Borja, que foi para a seleção. Então, quer dizer, aí que outro dia eu estava conversando até com o palmeirense a respeito, não sei se vocês concordam, a única derrota para o Palmeiras, eles não contam como derrota, que foi para o São Caetano com o time reserva. Não. É o melhor elenco, para mim, é o melhor elenco do Brasil. Você jogou com um elenco, você tem que perder, perdeu. Perdeu, você jogou com um elenco. Você tem um elenco forte. Eu entendo que é o melhor elenco do Brasil. Né? O Flamengo hoje foi eliminado ontem também pelo Botafogo, mandou embora o Carpegiani e mandou embora o diretor de futebol lá, o Rodrigo Caetano. Quer dizer, é cobrança, gente. É cobrança. O Fábio Cobrança Lopes Gru. sem planejamento. Deixa eu só ler a opinião aqui do Fábio Lopes Gru. Ele diz: bom, não sei se seremos campeões, acho que ele deve ser palmeirense, porém estarmos na final já incomoda os rivais e que vençam melhor. Agora não sei se ele é palmeirense ou corintiano. Manifeste-se aqui pra gente saber o seu time. Espera aí um minutinho. A Viviane Caroni discorda da opinião dos colegas. Ela disse aqui, eu não sei quem disse, eu honestamente não prestei atenção que foi resolver um probleminha ali no Switcher. As semifinais de futebol paulista, na opinião dela, foram à altura dos melhores campeonatos mundiais. Vivi, pelo amor de Deus, não vamos chegar a tanto, Vivi. Não vamos chegar a tanto. Convido disputado lance a lance, as duas semifinais decididas dos pênaltis, segundo ela, acho que pela emoção, né? Os 4 melhores aí de São Paulo disputando as duas vagas. Emoção, tudo bem. Tecnicamente e taticamente, nós estamos deixando a desejar. Convido você, Viviane, é isso? Viviane dá uma olhadinha nos jogos do futebol inglês. É outro futebol. Ou da Liga dos Campeões agora. Porque a Liga dos Campeões também é peladinha. Ali, até chegar nos oitavos. O argentino também. O argentino está anos-luz à frente no brasileiro em relação à tática. A gente não tem que estar em preparado tática tudo bem. Acho que em técnica ele também deixa a desejar demais. Mas o futebol brasileiro está complicado. Bom, é o seguinte, eu vou fazer um primeiro intervalo, falamos de Palmeiras e Santos. Na volta, vamos falar de Corinthians e São Paulo, segunda semifinal, e aí projetarmos então a grande final do Campeonato Paulista, o derby depois de 18 anos entre Palmeiras e Corinthians. Vai ser uma baita final, não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Então, intervalinho, já voltamos com São Paulo e Corinthians. Até já.
atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. Maravilha Esporte na Rede está no seu segundo bloco e se você não participou ainda, é hora de participar. Nossos contatos vão aparecer aqui para você, tanto no Facebook como no nosso WhatsApp. E também a enquete da noite. A enquete da noite vai aparecer aí na sua tela. Quem será o campeão paulista de 2018? E aí você pode opinar, quer ver? Tem uma galera aqui que opinou bastante. Eu já vou achar já a participação do pessoal. Mas opinaram Santos, opinaram São Paulo. Claro, porque a gente colocou a enquete no começo da semana. E a galera foi opinando, porque não tinha ainda definido a final. Então, aí a gente daqui a pouco vai ver quem errou, quem acertou. Agora a gente vai falar de Corinthians e São Paulo nesse bloco. A gente voltando para cá agora com a imagem, a gente vai falar de Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo fizeram uma das semifinais também. 1-0 para o São Paulo no primeiro jogo, 1-0 para o Corinthians no segundo jogo e também penalidades. E aí, deu Cássio mais uma vez contra Diego Souza e companhia.
Eu vou colocar aqui, pedir pro Rafael Guarino colocar tanto o Ilustra 1 como 2, um na sequência do outro, pra gente mostrar os melhores momentos do jogo de ida e do jogo de volta. E aí o pessoal já pode falar sobre Corinthians e São Paulo, e depois a gente projeta a grande final. Senhores. Bom, deixa eu começar. Eu vou até discordar, eu esqueci o nome da nossa telespectadora. Viviane, 2 jogos ridículos. Se você falar que foi jogos disputados, esses de Corinthians e São Paulo eu achei bem ruins. Mas o São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo do primeiro jogo. Aproveita só, Ademar, manda um abraço pro Juninho Fonseca que está assistindo a gente. Ô, Juninho, lá em Ribeirão Preto? Sim. Grande abraço, Juninho. Encontro sempre com ele em estádio e tal. Juninho é comentarista também lá em Ribeirão Preto. Exatamente, gente da melhor qualidade. Mas enfim, eu achei que, assim, tecnicamente, taticamente, 2 jogos ridículos. São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo do primeiro jogo. Chegou o segundo tempo, o Corinthians jogou para não perder de 2 e o São Paulo jogou para ganhar de 1. Acabou o jogo. Jogo horroroso. São Paulo, em vez de tentar matar no Morumbi, onde ele estava dominando no primeiro tempo, não. Ficou lá atrás, 1-0, deitou na 1-0. E o Corinthians não queria perder demais. Chegou no segundo jogo. O São Paulo parecia o 15 de Piracicaba, o Mojimirim, não estou menosprezando ninguém. Estou citando clubes do interior que eu gosto. São Paulo parecia um time pequenininho, enfrentando um gigantão. São Paulo lá atrás, e o Corinthians martelando sem o centroavante, martela e nada, e o Sheik nada, e ninguém nada, o próprio Rodriguinho que acabou salvando nada, e o São Paulo lá, que nem o 15 de Piracicaba. Aí, de tanto insistir, o Corinthians fez um gol na bola parada, que é a sua especialidade, e levou para os pênaltis. Moral da história, 2 times que, para um campeonato brasileiro, e o Corinthians que está jogando a Libertadores, olha, é temerário. 2 times fracos, valentes, aguerridos, eu não vou discutir isso. Eu até acho, Ademar, que eles vão achar um time com 11 titulares, agora elenco tá não, tá difícil. Elenco tá complicado. Mas assim, os 2 times, se você não mudar uns 3, 4 no time titular, e o São Paulo contratou uns pangaré, hein? Trellis Pangaré, Diego Souza, gordo, parece um cavalo com barriga, sabe, cara? Mas, meu Deus do céu. O Nenê ainda no primeiro jogo eu gostei. Podemos considerar Diego Souza um ex-jogador em atividade? O Diego Souza seria meu reserva aqui em Guarulhos, aqui em Santa Emília. O Diego Souza venderam uma história para ele de que ele iria para a Copa como centroavante. Dadas as atuações que ele teve. E o São Paulo deu a camisa 9 para ele. Com o Tite na seleção, ele foi até bem, fez alguns gols, entrou, ele correspondeu naquela situação. Venderam a história para ele acreditou e sentou na história. O Nenê se salva. Agora, eu vou falar uma coisa, o tal de Trellis... Meu Deus do céu. Esse é grosso. E o pior não é isso, vocês sabem disso. O pior é quanto o São Paulo gastou. Vai pagar 10 milhões. Se você pegar o próprio Nenê, que para mim correspondeu nos 2 jogos, o São Paulo está pagando para ele 250 mil, são 2 anos de salário, são 6 milhões... Olha que aposentadoria boa para a idade do cara, 6 milhões em 2 anos. Aí se você pegar 10 milhões no Jean, se você pegar no Diego Souza 12, pô, você ficava com o Hernanes e não trazia nada desses caras. Né? Então, Raí, fraco, hein, Raí? Tá fraco no cargo. Ou você manteria o Hernanes, colocaria o Diego Souza para jogar ao lado do Hernanes. Não precisa trazer um barriga de égua não, meu. E você jogar... O Carille, no meu entender, é o melhor treinador de futebol brasileiro na atualidade, porque ele consegue fazer um omelete com o ovo que ele tem. Com as peças que ele vai montando o time do Corinthians, por mais frágil que seja, o Corinthians é um time organizado dentro de campo, dentro das suas limitações. O ano passado, todos nós aqui, ninguém esperava o Corinthians campeão brasileiro da forma que foi, dadas as circunstâncias que os adversários também permitiram com que o Corinthians fosse avançando no Campeonato Brasileiro, mas com muita competência ganhou. E também o Campeonato Paulista. Então, o Corinthians é um daqueles times que, desacreditado, ele acaba se tornando favorito. Então, vai ser um teste de fogo nessa final para o Palmeiras em relação ao Corinthians, pela organização que o Corinthians tem dentro de campo. Pela qualidade dos seus jogadores. Em relação a isso aí, eu até falando na questão do Corinthians, ontem foi claro... PVC. Ontem foi claro a questão que está pegando para o Corinthians desde o começo do ano. Por exemplo, muito se falou da possibilidade do próprio Trellis ali, que acabou de perder o gol, de vir para o Corinthians. Todos lembram disso. Depois até surgiu o Eto'o, que já foi conversado, tudo bem. Com todo respeito ao Danilo, a história do Danilo, o Corinthians, o jogo todo, no segundo jogo, teve 74% de posse de bola, 18 bolas pro gol e 2 certas. Dessas 2, uma saiu o gol, certo?
As bolas eram lançadas sempre dentro da área pro Sheik, que sempre saía da área de certa forma. Outro ex-jogador em Esse, atividade. esse também tá brincando de jogar bola. Exatamente. Né? Agora, brincando essa no mau questão. sentido. Né? A entrada do Danilo ontem escancarou uma falha gigantesca de uma diretoria que é a do Corinthians. Porque se você olha pro banco de reserva, você precisa de um centroavante, você põe Danilo, com todo respeito ao Danilo, que eu tô falando aqui. E olha lá o Diego Souza perdendo pênalti. Agora, neste caso que você tocou, eu vou enaltecer a diretoria do Santos. O Santos está montando um time não para agora, um time para o futuro. É um time muito bom e não tem medalhão. O único que tem é o Renato. Só precisa ver se não faz que nem o São Paulo no passado, né? Tinha uma molecada boa, chegou no meio do ano, já tinha vendido 2, 3 e faz falta. Meio do ano, tinha vendido 13 jogadores, alguma coisa mas assim. Mas o que o Jonathan acabou de falar, que eu já até comentei aqui no programa, que o Corinthians ele não tem esse estilo até mesmo de dar oportunidade para a molecada. Agora o Carille ele vem dando mais um pouquinho de oportunidade. Tem o Mantuan, né? Tem o Vital também. Porque não tem caixa. O Mantuan não é tem fraco. caixa para contratar. Não, mas o Mantuan joga muito. Ele é segundo volante, cara. Então ele tá na posição errada. Não, ele tá quebrando um galho, porque quem lá é o Léo Príncipe. Ali o Léo lateral, Príncipe se machucou, querido. então, mas o Léo Muito Príncipe se ruim. machucou e aí o Corinthians usou a vaga dele, como ele ia se recuperar a tempo, usou a vaga dele para outro jogador. Ele é um volante jogando ali, ele de volante. Eu fiz jogos da Copinha. Tá bom, mas você improvisa o cara na lateral justo na semifinal, nos dois jogos? Mas não tem. Você só tem o Fagner e o Léo. Se vira, emprestou o Marcial por quê? Mas o Marcial é o segundo volante. É volante. Exatamente. Mas acho que uma lateral o Maicon tá indo embora pro Chá. O Maicon tá indo. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. O Corinthians ele tá acertando, mas se você for ver, foi acertando por erros. Por exemplo. Não, isso é bem normal. Sempre por erros. Não, mas eu digo em relação ao próprio Carille. O Carille não era para estar onde lógico. Ele estava porque foi um erro e acabaram contratando o Oswaldo, não sei porquê. Foi a última da última. É que eles perceberam, não sei se você concorda, eles perceberam o seguinte, o Corinthians tem um estilo de jogar, e não estou desmerecendo o Carille, que é espetacular. Mas ele é aquele cara que trabalhava com o Tite. Saiu o Tite, ele trabalhava com o Mano. Aí saiu o Mano, ele trabalhava com o Tite. Exatamente. Ele é o cara que fazia parte defensiva desses treinadores. Exatamente. Aí quando você trouxe o Cristóvão e o Oswaldo para mudar o esquema, porque cada um tem seu esquema, não funcionou. Estragaram o Corinthians. E aí tiveram vida curta. Aí os caras vão colocar alguém... Hoje o Corinthians tem um DNA, já, uma filosofia aí que já está no elenco. Aí que você falou o erro, eles colocaram, vamos colocar alguém aqui que conhece o DNA do Corinthians. Aí não saiu mais. E aí é mérito do cara, né? Mas acredito que o Danilo entrou ontem, o Carille foi esperto, até mesmo pro Danilo, como já é experiente, para segurar um pouquinho. Mas o Danilo não consegue nem correr direito. Mas o Corinthians não podia segurar, o Corinthians tinha que ir para cima para ganhar, porque perdeu o primeiro jogo. Sim, mas então, no contexto... O que foi colocado aqui é uma deficiência de planejamento. Os clubes não se planejam. E tem o Carlinhos, né? Aliás, o Carlinhos está voltando agora. Eu tenho uma amizade com alguns colegas. Dizem que ele é meio mala, né? Não só mala, é caneludo. A bola bate na canela e sobe. Não, mas é o seguinte, eu cobri aí Copinha com ele, Sub-17, Sub-19. Ele fazia diferença. Rapaz, ele não é nenhum... Mas faz gol. Quem tem como chama lá o gringo? O Casim. Quem tem o Casim da massa, amigo, na Inglaterra. Você põe o Ademar ali de centroavante também aguenta. Quem tem o Casim pode ter o Carlinhos. O Thiago Costa diz o seguinte, a solução aqui, Andrés. Tá aqui, ó. Não é que eu sou a solução, Andrés. Eu não sou a solução. É que o Casim que não é o reforço. O Casim que não é a solução, mas o Ademar tá disponível também aqui. Mas liberem-o às quintas-feiras, por favor, para ele esporte na rede. Os outros dias da semana ele pode jogar, na quinta-feira não. Pode entrar no Cartola, você contrata ele. Na quinta-feira não. O Thiago Costa fala assim, todos os times paulistas investem alto em jogadores meia boca. E o Santos é o único que consegue aproveitar os garotos da base no time principal. Falei isso se chama gestão, ele fala. Eu falei isso no Twitter. O único time corajoso, o Santos está montando, eu acabei de falar aqui, até você não tinha chegado ainda. Para esse ano, eu acho que o Santos não vai ganhar nada. E é uma filosofia... Mas se ele segurar esse time, ano que vem o Santos vai chegar fortíssimo. Segurar o Jair vem tudo e é uma filosofia que agrada o torcedor santista. O Kiko Zambianchi teve aqui duas semanas atrás, e falou, eu quero que coloque a molecada pra jogar, tem que colocar a molecada e tal, ele é torcedor do Santos, fanático. Porque é o DNA. É o DNA e a torcida gosta disso. A torcida não enche a paciência, né? Quais foram as substituições do São Paulo para tentar resolver diante do Corinthians? Kaique, Lucas Henrique, Lucas Fernandes e Diego Souza. No segundo. E no primeiro? Foi o Lucas Fernandes. O Brenner, não. Eu não lembro.
Eu não lembro se Mas foi o enfim, Kaique. você pode ver que das Pra três, segurar duas resultado. são sempre moleques. É. O São Paulo está percebendo que para colocar Trellis e tal, porque o São Paulo já está querendo fazer isso. Sim. Na verdade, quando eles trouxeram o Diego Aguirre veio, todo mundo acha, a gente sabe aqui que a tendência é que ele assuma a seleção do Uruguai após Copa do Mundo, mas ficará no São Paulo até dezembro. O contrato dele foi só até dezembro. E aí eles já trouxeram o treinador da base para ficar já junto com... para apostar nisso. Tanto que, na vitória, quando o São Paulo se classificou com o São Caetano, que o Lucas Fernandes chegou e resolveu, ele falou, não foi mérito meu não, foi do Jardine. Exato. O Jardine que falou, faz essa substituição aqui e deu certo. Deixa eu ver a Ju, mas daqui a pouco eu quero te fazer uma provocação sobre o Aguirre, que você falou mal dele pra cacete. Não, calma, não gosto do Calma, depois a gente vai discutir ele, mas eu quero saber se o São Paulo chegou a evoluir com ele ou não, é isso que a gente vai pôr na roda. Antes eu queria começar a projeção aqui da final, viu, Ju? Palmeiras e Corinthians. Um derby depois de 18 anos. Vai ser um grande jogo, né? Por tudo que já construiu. Olha aqui, ó, dentro do estúdio aqui, alguém já tá... Olha aí o que você vai falar. Por tudo que já construiu, né? Até mesmo nesses últimos jogos, mas está em aberto. Acredito que o Palmeiras, sim, a gente sabe visivelmente que tem mais elenco, tem um time um pouco mais entrosado, mas o Corinthians é um time que é aquele time que consegue tirar leite de pedra, né? O Carille consegue fazer isso. Eu acho que até mesmo com as peças que ele tem hoje, ele consegue sim fazer um grande jogo diante do Palmeiras. Acredito que o refúgio que ele tem, entre aspas, o Ralf veio, o Ralf jogou um bolão contra o Bragantino, engoliu o Bragantino lá na Arena Corinthians. Então, ele tem refúgio que dá certo na mão dele. Já no caso do São Paulo, não tem essa questão. Refúgio que dá certo, isso é uma novidade pra mim. É um refúgio que dá certo, então digamos. Você está ouvindo muito Renato Gaúcho, né? Porque por lá ele pega onde está dispensando, ele pega. Existem a negociação... Levou André Balada para Porto Alegre. Hernani Brocador. A negociação é uma coisa, a contratação é outra, certo? Uma boa contratação, às vezes, não é uma boa negociação. E vice-versa. E vice-versa. É a mesma coisa. Conclua aí, Juju, que eu quero... Mas acredito esses moleques aqui falando de Palmeiras e Corinthians também. Que realmente vai ser um grande jogo, mas está em aberto aí. Eu acho que não tem favorito para essa grande final. Não tem favorito para você. Opa, ficou em cima do muro, Mas a enquete minha aqui do lado mas a enquete da noite é: quem será o campeão paulista 2018? Pergunte a Michele. A Michele Nogueira. A Michele hoje está chinelando. Foi curtir o feriado. Hoje Michele Nogueira e Luciane Bruno estão chinelando aqui no Esporte na Rede. Porque né? só ela sabe o resultado. Só ela. Né? Para ela é Corinthians, mas as duas estão chinelando hoje, então eu estou solo aqui fazendo, menos bonito, mas solitário. Estou fazendo o papel das duas. Palmeiras ou Corinthians? Quem ganha o Campeonato Paulista 2018? Palmeiras. Luiz Ademar já disse que é Palmeiras disparado. Não, eu já disse aqui, não gostei do Palmeiras diante do Santos, nas duas partidas. Primeiro tempo do primeiro jogo foi aquele Palmeiras que eu gostei, só. O Palmeiras ganha as duas. Os 20 primeiros minutos. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo. Então, mas aí o Santos dali em diante, o Santos engoliu. Aí não engoliu. Ali o primeiro tempo equilibrou. Ficou lá e cá, jogo que eu esperava. Jogo de terça também, engoliu. O Santos agora, passeou em cima do Palmeiras. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o Palmeiras ganha as duas. Caramba, hein? E até pelo que não jogou contra o Santos. E pela bolinha que o Corinthians e o São Paulo apresentaram, eu acho que o Palmeiras ganha as duas. O Dair Júnior, tem que falar que o juiz só não termina o jogo enquanto o Corinthians não marca o gol, né? Não. Dair, deixa eu falar uma coisa pra você. Mara, São Paulo foi 15 de Piracicaba ontem, São Paulo fez tanta cera. E a arbitragem, em vez de dar 5, parabéns. podia ter dado 8. E a arbitragem nota 9. E a Mara dizendo que São Caetano está acompanhando o Esporte na Rede. Muito obrigado a São Caetano do Sul, cidade na qual eu habito. Jonathan, habito. Eu estive lá agora no sábado. Lá não, ABC. O senhor me ligou. Vem comer uma pizza lá em casa. Eu pensei que era São Bernardo. São Caetano. Próxima vez você me liga, a gente come uma pizza e faz uma resenha. Jonathan e Boaventura, Palmeiras e Corinthians, 18 anos depois. Como é um exercício de achômetro, né? Porque se não fosse isso, eu estaria jogando na Mega Sena agora. Nossa enquete é para o comentarista responder. Você sabe que aqui ninguém alivia, não. Então, eu vou na contramão do que os meus amigos falaram. Aqui não tem em cima do muro, não. Cara. Exatamente. É na lata. Eu vou de Corinthians, eu acredito que o Corinthians vai ganhar. Primeiro jogo por ser em casa, o Corinthians é uma equipe que não consegue propor a questão ofensiva, quando precisa segurar o resultado, é o melhor, então acho que é o que vai acontecer, vai fazer uma boa partida na arena, e aí possivelmente vai ter a vantagem de um empate no segundo jogo, que eu acredito numa vitória na arena, vai segurar esse resultado e vai levar o título. Eu acho que eu tô sozinho aqui. Com certeza. Olha. O Boaventura não ouviu. Com certeza. Eu entendo que o Palmeiras é favorito,
pelo elenco que Naquela tem, pela... Lá, Boaventura. Isso. Olha que figura horrorosa. Olha o nosso Brutus aí. De verde. O Palmeiras é o grande favorito pelo elenco que tem, pelo investimento que fez e por aquilo que o Corinthians não fez até aqui. O Palmeiras, acredito que traga aí um empate da Arena do Corinthians, que é intitulado no registro do cartório Arena São Paulo. O Corinthians, não sei de onde colocaram isso. E na Arena Allianz Parque, o Palmeiras vai solidificar aí esse favoritismo e vai sair com um título por aquilo que até o Ademar já colocou, por aquilo que não jogou contra o Santos, porque o Jair Ventura ali deu um nó no Roger Machado que ele não sabia para onde ia. Todas as substituições que fazia, o time não respondia dentro de campo e o Santos cada vez mais pressionando a equipe do Palmeiras em busca do resultado. E por muito pouco, caso não fosse o Jailson e o efeito suspensivo também, o Palmeiras não estaria na final. Mas, pela qualidade de seus jogadores, acredito que é o favorito para levar o caneco. E aqui, ó, Mário Amanso Azevedo, acho que é o Palmeiras, mas torço pro Timão surpreender, com certeza deve ser corintiano. Diego Renan, nosso comentarista aqui. Palmeiras fácil, tá aqui junto com o Luiz Ademar. Antes de saber quem é pra final, o Marcel comentou o seguinte: Deus Guirre levará o São Paulo ao título. Não rolou. Aliás, o Aguirre, ele é o único técnico da série A, B, C e D estrangeiro no futebol brasileiro, né? Até é algo curioso se você for parar pra pensar. Né? Tava nosso PVC de Guarulhos? Não. É o único. Pode pegar qualquer time. Eli Medeiros, o Palmeiras do fotógrafo e cinegrafista J. Gomes, ó. Tá popular Lambi-Lambi. Tá com moral, J. Gomes. Popular Lambi-Lambi. Está sobrando na turma, está mil anos à frente e levará o Paulistão. Carlos Silvio, São Paulo, antes de saber também quem ia pra semifinal. Agora, Deus Guirre foi sensacional. E Flávio Santos. Ô Luiz Ademar, eu ia fazer um intervalo, ia falar de seleção brasileira, mas a gente pode fazer isso semana que vem, porque semana que vem eu não preciso mais correr com esse programa. A gente vai começar com 1h30 de duração a partir de semana que vem. Então a gente vai ter tranquilidade para trabalhar todos os temas. Já que o assunto é paulista, para a gente não perder o gancho, que eu acho que está mais interessante, Deus Guirre foi citado aqui. Deus Guirre mudou o São Paulo? Mudou, porque o São Paulo estava uma bagunça. O São Paulo, com todo o respeito ao meu amigo Dorival Júnior, estava muito mal. São Paulo não tinha pegado, São Paulo não era um time organizado, São Paulo era um time principalmente lento e dispersivo. Veio o Deus Guirre, como ele disse, não é o treinador favorito. Eu não gosto desse negócio de treinador que fica mudando o time toda hora. Eu não sou aquele cara conservador, não. Você pode fazer mudança. Ah, mas esse aqui tá com CK alto, esse aqui tá com a unha encravada, esse aqui tá com dor de dente, eu vou tirar porque daí eu dou uma poupada. Não, você tem que ter uma base de um time, você tem que definir um time e tem que colocar para jogar. Aí você pode ir mudando algumas peças, eventualmente. Eu não gosto, e ele gosta de fazer muito isso. E isso, para mim, eu não gosto. Por isso que eu não gosto do estilo dele, treinador. Agora, que é inegável que o time dele é competitivo, o time dele é organizado, mas o time dele também parece um 15 Piracicaba, que é medroso. E vocês concordam, discordam? Eu acho... Eu vou chamar, ainda vou pagar o último intervalo, depois a gente vai voltar só finalizar o programa. Rapidamente, eu acho que isso mostra, por causa uma evolução por causa do São Paulo, porque a gente tinha até comentado fora do ar. O São Paulo até que enfim se rendeu a jogar com o que tem. O São Paulo por muito tempo jogou querendo ser algo que nunca tem lá no elenco. Por exemplo, se rendeu... Pelo menos nessa fase atual, né? Quer jogar ofensivamente, sendo que não tem um time para atacar, para agredir. Tem que ser um time que fica na dele e depois agride. O grande destaque dessa semifinal foi o Lisieiro, certo? Por parte do São Paulo. O Lisieiro era um garoto que estava encostado, que veio para o time principal, porque o Edmar, será como é que chama esse Edmar. Edmar e o outro lá, o Júnior Tavares, estava machucado, não pôde jogar. O Reinaldo também não podia jogar. Ele disputou a Libertadores e entrou em férias. Exatamente. Ele estava em casa em férias quando machucou, os dois machucaram, e ele mesmo disse, ele chegou depois de uma semana de férias, que o São Paulo era o atual campeão da Libertadores, foi em quarto colocado esse ano, disputou o título. Isso. E ele entrou em férias, como toda a equipe, o Jardine voltou só para ficar como auxiliar, e eles entraram em férias. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, ao invés de jogá-lo numa lateral lá e usá-lo 2, 3 vezes depois de jogar no banco, não. Viu-se a possibilidade de usá-lo como um terceiro volante, que aí até supriu, na minha opinião, um dos grandes erros do São Paulo, que é insistir no pé. Nesse ano não está acertando nem moeda no buraco. Nada, não está acertando nada. E o Lisieiro foi um dos grandes destaques nisso, porque o São Paulo, voltando à questão do Aguirre, montou um esquema tático que é cabível ao elenco que tem hoje. Então não adianta inventar. O São Paulo é isso hoje. O Raí falou que vai ter contratações, vai vir um ou outro. Eu não acredito que não vai mudar muito disso, porque se você for ver o cenário do futebol brasileiro atual, não tem.
São Paulo também não tem caixa, mesmo sendo o time que mais arrecadou com venda de jogadores no século, mais de 30 milhões de euros, 300 milhões de euros desde 2001 para cá, e mesmo assim não tem caixa. Vendeu, como a gente comentou antes, acho que 15, 16 jogadores já na metade do ano. É a mesma pergunta que o Santos se faz, né? Exatamente. O Santos vendeu gente a rodo. Exatamente. Cadê a grana? E cadê a grana? Não, isso até hoje. Campeonato Brasileiro E vendeu. Não vai ter fim, né? E depois o Luiz Araújo, né? Exato. O Luiz Mas estruturou o time. O David está sendo um grande destaque lá na Holanda, né? Até cogitado. Aliás, Aliás, o São Paulo seria lindo se ele fosse saiu uma lista Não recentemente. teria contratado o Trellis, né? Exato, saiu uma lista recentemente de um site Tá alemão, longe. onde coloca uma lista de jogadores que não estão em seleção, Com mas alta projeção. que são valorizados já. Ele está entre os 10. Então é algo que você já pode repensar e falar assim, pô, mas voltando à questão do Aguirre, então eu acredito que o São Paulo viu uma evolução se realmente continuar se rendendo a essa questão de jogar firme, forte na bola e esquecer de ter aquela... Inventar, de ter um atacante de ponta, o Marcos Guilherme, que para mim é um Romero, enfim um brasileiro. Acho que jogando assim pode ter algum relativo sucesso no Campeonato Brasileiro. Ou seja, jogando como 15 Piracicaba. Mas o Corinthians faz o quê, Luiz Ademar? O Corinthians faz o quê há 500 anos? Apesar de ter uma tática... Em casa ele se impõe, ele ataca, ele joga. Tá certo. O São Paulo não faz isso. Mas com muita dificuldade. Mas o 15 de Piracicaba vai ter que sair pro jogo, porque ele joga a semifinal da Série A2 com o Guarani. Às vezes o torcedor do Quantos 15 treinos Piracicaba... o Aguirre deu? Eu dou só. Tá 10 dias, né? Eu dou muito exemplo. O Aguirre deu? Quantos Não, treinos o Aguirre deu? poucos. Calma. Sim. Deixa. Eu tô A primeira falando- filosofia ele já incorporou, que é a parte defensiva. Perfeito. Calma. Perfeito. E olha, Nisso nós concordamos. O que eu falo é que eu não gosto do São Paulo fora de casa. Não gosto. Eu não gosto dos times do Aguirre fora de casa. Deixa eu E pagar meu último. apesar Fala, que Júnior, ontem, você pode falar, você mesmo tem jogando lá atrás, ele conseguiu arrumar. O meio de campo estava compactado, Arrumar? estava bonitinho. No segundo tempo, o São Mas Paulo não só ficou agrediu. atrás. Não agrediu. Só faltou agredir. O Trellis Essa foi a falha. O essa Trellis foi a falha. ficava no Mais um meio do zagueiro. campo, no meio do zagueiro. Essa foi a falha. Essa foi a falha. De ponta. Aí o São Paulo se encolheu da intermediária Faltou para um trás. centroavante. Ninguém perdeu o contra-ataque no segundo tempo, não tinha quem segurasse a bola. isso. O Corinthians veio para cima, martelou e gol saiu aos 47 do segundo tempo. Aí Com a também falha é dele, demais, Éder né? E Militão. ele errou. Aí é Foi demais Militão, também. Eu arriscaria Foi o no Bruno Alves. Bruno Alves. Faria o quê? O Brenner. Eu colocaria Brenner. Colocaria Trellis- ele. Eu Trellis falo realmente. isso. Colocaria ele. Quem me acompanha Trellis nas não mídias dá mesmo. sociais, eu O falo Trellis é isso. horroroso. Eu falo isso. Não dá. Poxa, se deram pro Lucas Fernandes, ele correspondeu. Se deram pro Militão, ele correspondeu. Se deram pro Lisieiro, por que põe o Breno. Diego pança de cavalo? Porque custou E 10 o milhões de Trellis? reais. Aí é a tal da coragem que você Aí que eu falou. te falo O do Breno- Raí, mas não trouxeram o Raí, Aí o Ricardo é chorar. Rocha, tudo pra O ser Brenner expulso. correspondeu quando foi, ele Então, entrou. Aí é a tal da coragem que você falou. Deixa eu pagar o último intervalo, na volta a gente só vem para dar tchau mesmo, gente. Pausa no Esporte na Rede, já voltamos. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar.
Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado, que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Voltamos com o Esporte na Rede para o bloco mais curto da história. Tá na hora de encerrar o programa já, só voltamos para dar tchau mesmo. Jonathan, parabéns pela sua estreia. PVC. Agora você faz parte do nosso cast. PVC do Esporte na Rede Guarulhense. Será uma honra. E com certeza você estará aqui mais vezes, Muito alternando obrigado. com o nosso elenco, até porque agora teremos 1h30 de programa, a partir de semana que vem. Então a gente vai poder aí passar os assuntos com mais tranquilidade, com mais paz, enfim, com mais calma e com mais profundidade também. Exatamente, cara. Obrigado a você que nos assistiu, as pessoas que me mandaram mensagem aqui que eu vou sair e vou responder. Muito obrigado mesmo e estou aberto a sempre aí a participar do programa. Novas experiências. Não, participar do programa. Como o PVC que Como diria Flávio Santos. Só participar do programa tá bom, até porque Olha, eu vou lançar a próxima enquete do Esporte na Rede é a seguinte. Jonathan Silva é o PVC do Esporte na Rede e o PVC de Guarulhos. Sugira o que pra você pode ser a sigla PVC. Ponto final. Tá dado o recado. No nosso grupo interno já tem algumas sugestões. Mas valeu, Jonathan. Até a próxima. Obrigado. Boa aventura. Valeu, meu velho. Até. Aquele abraço. Ademar, até a próxima. Só queria fazer uma cobrança. Sim, Boa senhor. aventura, vou te dar um relógio. Olha! Que fácil. Só tá perdendo respeito aqui no Esporte na Rede. Olha isso! Ô, Gil, tá me cobrando, hein? O pessoal tá perdendo respeito. Boa noite, muito Tô me obrigado. cobrando, hein? Valeu, Ademar. Juju, bem-vinda de volta, hein? Saudade de você. Até a próxima. Oi, eu que agradeço e um bom feriado a todos, gente. Até uma próxima. Uma boa Páscoa. Falando em feriado e Páscoa, vamos colocar a frase da noite aí, que tem a ver com a Páscoa hoje. Semana passada foi tão corrido que eu acabei não colocando. Era sobre o dia da água. Vamos falar sobre a Páscoa. Olha só, um cientista, Albert Einstein, comentando sobre um feriado religioso, certo? E ele disse, olha só, com sapiência, algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. A Páscoa é mais do que uma data, é mais do que ciência, é mais do que fé. Páscoa é amor. Tinha que Valeu, ser. Einstein. Opa. Obrigado. Tinha que É ser isso aí, Einstein. grande cientista. Muito obrigado por ter acompanhado o Esporte na Rede. Aliás, uma ótima Páscoa para você, um ótimo feriado. Lembre-se, na próxima quinta-feira a gente tem encontro marcado aqui, ao vivo, 7 horas da noite, para 1h30 de debate e discussão sobre futebol e sobre esporte, principalmente finais dos campeonatos estaduais. E tem Libertadores no meio de semana também, que será da pauta do Esporte na Rede. Beleza? Combinado? Encontro marcado semana que vem, 7 horas. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau, gente.